Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, conversando com Simon Bianchini, da Bandeirantes do Rio Grande do Sul, né? Para falar um pouco sobre o futebol, né? O brasileiro sub-20, que a Federação Gaúcha é uma das pioneiras em pensar em questão de base, em questão de arbitragem e de muitas coisas. Investiu nesse brasileiro e agora apenas que a CBF está pensando nisso, mas a Federação Gaúcha foi a primeira a pensar. Simon, queria agradecer a sua participação. E o que podemos falar, né? Você que acompanha de perto aí o esporte no Rio Grande do Sul, sobre o Brasileirão Sub-20, né? Uma competição de base, talvez junto com a Copa São Paulo, as mais tradicionais e mais importantes também, né? Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes da Bradesco Esportes Rio de Janeiro. Essa competição vem desde o ano de 2005 e já envolve ao menos o calendário gaúcho de todo mês de dezembro, só que uma novidade para esse ano. Devido à CBF ter assumido o Campeonato Brasileiro Sub-20, antigo nome dessa competição, se criou uma Copa Ipiranga Sub-20. Tem o nome de um patrocinador, foi comercializado pela Federação Gaúcha, mas o estilo segue o mesmo, o modelo segue o mesmo, reunindo as principais equipes da primeira divisão do futebol brasileiro, uma disputa no final de dezembro. Até o dia 20 esse ano, mais uma vez, será disputada essa competição. Agora, é interessante esse tipo de questão, né? Que são, teoricamente, os 20 clubes principais do país, né? Você bota, de certa forma, eles para jogar, né? A garotada para ganhar experiência, tendo a nata do futebol nacional, né, Simon? Exatamente, até ao menos nesse ano, todos os clubes que disputaram a primeira divisão estão jogando essa Copa aqui no Rio Grande do Sul. Anos anteriores, 2 ou 3 equipes optaram pela não disputa desse torneio. O caso de São Paulo, que em algumas situações prefere esconder, não participar de algumas competições de base para esconder esses jovens atletas, para evitar o assédio, porque a gente sabe, né, que existe um assédio muito forte, principalmente dos clubes europeus, nos jovens jogadores, principalmente naqueles que têm seus respectivos contratos se encerrando. O São Paulo é um clube que sempre evitava participar dessa competição, mas a partir desse ano participa e entra forte, não é à toa que iniciou bem a trajetória com vitória no último final de semana na rodada de abertura, mas o São Paulo vem com o time completo, assim como boa parte das equipes que disputaram a Série A. Agora, é interessante esse tipo de questão, né? A nata do futebol nacional reunido por uma federação que pensou antes, né? Você vê, mais ou menos dessa forma também, uma federação que pensou antes em valorizar a base, talvez até antes do que a própria CBF, porque a CBF só foi pensar agora, começar a pensar, tá certo que é uma competição que tem uma parte de mata-mata que os clubes, principalmente da Série A, não gostam muito, mas tem uma parte de pontos corridos também, é bom para os garotos amadurecerem, né, Simon? Exatamente, os garotos amadurecem mais cedo, digamos assim. Até a gente pode pegar o Anderson, que hoje está na profissional do Internacional, mas naquele episódio da Batalha dos Aflitos, ele jogou a Batalha dos Aflitos, foi o herói, e a despedida dele foi num clássico Grenal que marcou a primeira edição dessa competição. Quer dizer, vários atletas, o próprio Alexandre Pato passou por esse torneio no ano de 2005, enfim, são vários jogadores já revelados no cenário nacional que disputaram esse torneio. E a gente sabe, os garotos terminam bem a temporada na base, e quem vai muito bem nesse tipo de competição, geralmente, no ano seguinte já compõe um elenco profissional, porque é um torneio sub-20, então o cara já com 20 anos praticamente já está pronto para ingressar no elenco profissional da sua equipe, e esse também geralmente é o que fecha a maturação dos jovens. Todos vêm com suas equipes sub-20, um ou outro vem com um jogador sub-17, sub-18, mas geralmente a gurizada, que a gente chama aqui, tem 19, 20 anos, já na porta de entrada para entrar para o elenco profissional. Agora, eu citei também a Copa São Paulo, quando eu fui falar do Brasileirão do Rio Grande do Sul. Talvez hoje sejam os 2 torneios mais importantes e que mais revelam para o futebol nacional, porque os outros ainda estão engatinhando, né, o Simon? É verdade, a Copa São Paulo, pelo menos, até tem uma regra diferente, porque é sub-18, né? Mas esse torneio aqui ganha muita importância, principalmente porque ele preenche uma lacuna muito importante para o torcedor. No final do ano, após o término do Campeonato Brasileiro, o torcedor fica um pouco carente, a gente sabe muito bem disso, né? E acaba vendo através ou do rádio
ou da própria televisão, e buscando mais informações sobre esses jovens jogadores. E acaba ocupando espaço que fica carente até boa parte da segunda quinzena de dezembro, o torcedor acaba se preocupando com o time da base. E por isso essa competição ganha tanta importância, porque entra num período que o futebol brasileiro para. E aí ela ganha visibilidade, assim como a Copa São Paulo, que é antes do início das partidas oficiais e dos estaduais, né? Agora, em nível estrutural, né, o que temos aí no Brasileirão do Rio Grande do Sul para oferecer? São divididos grupos, tem sedes já pré-estabelecidas? Como é que estão as condições para esse tipo de situação? São 4 grupos com 5 equipes e as disputas em 5 rodadas. Sempre cada rodada uma equipe de cada grupo acaba folgando. Ao menos os grandes estádios, como a Arena do Grêmio, como o Estádio Beira-Rio, não são utilizados. Ao menos em nenhum ano esses 2 estádios foram utilizados. As sedes nesse ano, ao menos, ficou mais centralizado na região metropolitana de Porto Alegre. Em edições anteriores, utilizaram estádios distantes de 300 a 400 quilômetros daqui de Porto Alegre. Mas como é uma competição de tiro curto, geralmente a cada 2 dias uma equipe joga sempre, então focaram ou em Porto Alegre ou então em região metropolitana, que não é muito grande a região metropolitana de Porto Alegre. Por exemplo, tem o Antônio Vieira Ramos, o Vieirão, que fica em Gravataí, uma cidade muito próxima, questão de 15, 20 quilômetros de Porto Alegre. O Passo da Areia, que é o estádio do São José, e na região da zona norte de Porto Alegre. Tem o campo da PUC, a universidade, um campo sem uma grande estrutura, mas localizado numa área central, na área nobre de Porto Alegre. E tem Morada dos Queros, que fica também na região central, parte do circuito internacional e também recebe essa estrutura da Copa Sub-20 Ipiranga, que preenche dezembro todo, ao menos a competição para os jogadores Sub-20. É uma estrutura muito focalizada na região metropolitana de Porto Alegre. Não são grandes estádios, são estádios de certa forma até acanhados, com uma pequena capacidade, o maior, que recebe maior quantidade de público, é o Passo da Areia, que bem exprimidos cabem certamente ali 8 a 9 mil torcedores no máximo. E o detalhe desse estádio, Passo da Areia, grama sintética. E no Campeonato Gaúcho, ao menos em janeiro e fevereiro, os clubes pedem para não jogar por causa do calor, e por causa do horário. Que a gente sabe que a grama sintética, ao menos o calor, é muito maior. Então, os jogadores geralmente sofrem um pouco jogando no Passo da Areia aqui em Porto Alegre. Agora, o Passo da Areia é aquela grande incógnita, né? Porque é quente, né? Como é que você está o tempo aí, as previsões? Vai fazer muito calor por aí para dar algum problema nesse estádio? Ou está chovendo? Ou a previsão para esse mês nesse tipo de questão? Até porque muitos jogadores, como você falou, né, não gostam do campo society, né? Mas temos clubes que investem nisso, né? O próprio Atlético Paranaense já pensou em investir. Jogar dezembro no campo society é algo seguro? Ou vai fazer muito calor e a galera vai perder uns quilinhos nessas partidas? Ao menos aqui no Rio Grande do Sul, o tempo começa a esquentar a partir da segunda quinzena de dezembro. As temperaturas até fevereiro batem na casa dos 40 graus. E ao menos até o torcedor que está ligado na Bradesco Esportes de Rio de Janeiro pode procurar na internet. O jogador Tinga, lateral direito da base da seleção brasileira, esse ano disputou a Série C pela equipe do Fortaleza, acabou não tendo acesso para a segunda divisão do futebol brasileiro. Ele pertence ao Grêmio, tem até o contrato se encerrando em abril do próximo ano. Ele é um jogador da seleção olímpica. Em 2013, o Grêmio foi com o time júnior para enfrentar o São José, dono da casa, na abertura do Gauchão. Isso aí é o quê? Última semana de janeiro. A temperatura estava na casa dos 35 graus. Botaram um termômetro para ver aquela situação do gramado ali. Passava dos 55 graus. No entorno do gramado, ao menos o pessoal do staff do São José colocavam aqueles baldes com gelos. E ao menos o episódio envolvendo o lateral direito Tinga, tem fotos na internet, o torcedor pode pesquisar isso, nosso ouvinte, pode ver nitidamente bolhas ficaram nos pés do Tinga naquela ocasião. Ele é um jogador que tem uma boa estrutura física, mas ele sofreu bastante naquele episódio. O tempo não é tão quente
em dezembro quanto no final de janeiro. Mas um calor muito forte será sentido por todos os atletas que jogarem. As temperaturas já passam a casa dos 30 graus, é quente, o campo certamente pesa muito mais, é muito quente mesmo, tem a manta asfáltica que fica ali no gramado society, como você disse, o gramado sintético. Alguns jogadores vão sentir bastante. O jogo, ali naquela ocasião que eu acabei citando esse episódio, era às 4 ou 5 da tarde. Os jogos geralmente lá no Pato da Areia são um pouco mais noturnos. Por exemplo, tem em algumas rodadas jogos marcados para o Pato da Areia 5 e 7 da noite. Um horário um pouco mais tranquilo em relação ao sol, mas o calor será algo muito sentido por todos os atletas nessa competição. Agora, Simon Bianchini, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, queria que você falasse sobre a questão dos olheiros, né? Até porque a gente falou lá no início da conversa que o São Paulo se recusava, né? Pedia para não disputar essa competição justamente por causa disso. Vai muito olheiro para essa competição aí em Porto Alegre. A gente sabe que tem sempre gente olhando competições de base, mas grandes competições como essa e de grande nível chama mais atenção, né, Simon? Tem sim, principalmente nesses primeiros jogos. Até as imagens das TVs que transmitem essa competição acabam botando de vez em quando nas arquibancadas as suas câmeras e vêm poucas pessoas, o quê? 30, 40, e boa parte dessas pessoas com anotações. E esses são os olheiros. Ao menos nessa primeira parte, a torcida praticamente ignora. Até mesmo em jogos de grande internacional que chamam mais público. O pessoal deixa para ir nessas competições mais na reta final. Então, essa primeira parte praticamente é somente assistida no estádio e no loco por olheiros de grandes clubes europeus e até mesmo de times brasileiros que vão lá e captam jovens para levar dos seus elencos profissionais e também para a reta final da base dos seus respectivos clubes. Tá certo, Simon Bianchini, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Foi um prazer bater um papo contigo para falar um pouco sobre esta competição que é muito importante no cenário da base, né? Queria agradecer as suas informações e a participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Valeu, um forte abraço a todos e precisamos de qualquer coisa, qualquer informação aqui do Sul dessa competição ou dos times gaúchos, estarei sempre à disposição. Um abraço para essa terra maravilhosa. Tive a oportunidade de acompanhar Grêmio e Vasco no Maraca. Que cidade maravilhosa, que lugar mais bonito e que grande estádio. Pena que o Vasco caiu, mas certamente no próximo ano estará de volta à primeira divisão do futebol brasileiro.